Atos capítulo 4, a partir do versículo 23 até o final. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu queria que nós lêssemos todos o versículo 29. Vamos lá, erga sua voz. Agora, você intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Queria pedir para o pastor Devanir fazer uma oração e que o Senhor, o Espírito Santo, nos ilumine nessa manhã, fale conosco, transforme o nosso coração e nos encoraje através da palavra dele. Senhor Deus, nós te louvamos por essa grande oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede, estarmos na tua casa, podermos adorar e bendizer o teu nome. Agora, Deus, nós vamos ouvir a exposição da tua palavra. Derrama da tua misericórdia sobre a vida do teu servo e o use de maneira poderosa para falar aos nossos corações. Para que, ó Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, todos nós sejamos alcançados e transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja que Deus usa. Qual é a igreja que Deus usa? Esse é o tema que eu gostaria de propor através dessa mensagem. Irmãos, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele pede para os discípulos, quais ele aparece, para eles ficarem em Jerusalém, porque eles tinham que esperar a promessa do Pai, qual seria o Espírito Santo enchendo todo o seu povo, todos os seus filhos, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que vem através de quando o Senhor nos toca, o Senhor muda o nosso coração. E o Senhor fala sobre isso, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles aguardam na cidade de Jerusalém, onde vemos basicamente uma data oficial da abertura do Evangelho para o mundo. Nós sabemos já que no Antigo Testamento o Senhor Yahvé já havia usado o seu povo para alcançar alguns povos gentios. Mas aqui oficialmente o Evangelho se dá ou se expande a todo ser, a toda criatura, a todo o povo de Deus. E o Israel de Deus passa a ser um Israel espiritual, a qual hoje, mais de 2000 anos, nós fazemos parte pela graça de Deus. O Espírito Santo desce sobre aquele povo. O povo, então, vê maravilhas acontecendo ali. E uma característica fica notória ou notada ali naquele povo.
A característica que o próprio Senhor Jesus havia falado. Vocês receberão o Espírito Santo com um propósito. Vocês serão cheios do Espírito com um propósito. Vocês receberão o poder do Espírito Santo com um propósito. Para serem as minhas testemunhas. Para ter coragem de testemunhar. Para ir Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Para testemunhar em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Vocês receberiam isso, eles receberam o poder do Espírito Santo e foram isso que eles começaram a fazer. A testemunhar do Senhor, a falar do Senhor, com ousadia na pregação da palavra. Porque, irmão, se tem uma coisa que toca o coração das pessoas, ou a única coisa que pode tocar o coração das pessoas, não é a placa da nossa igreja, não é se a nossa igreja comprou um terreno, não é se a nossa igreja construiu, não é se o nosso pastor é o famoso da internet, e sim o poder da palavra de Deus que habita em nós. Poder da palavra de Deus e do Espírito Santo que toca o coração das pessoas. Então eles ali começam a falar do Senhor, do amor do Senhor, do arrependimento para as pessoas. Só que quando você começa a falar, ou quando você começar a fazer isso, quando você começar a investir em missões, pode ter certeza que os problemas virão. Porque a Bíblia fala que é nós que atacamos o inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra de Deus, pelo poder do Senhor. Então os problemas começam a... Pedro e João são chamados ali pelo órgão fiscalizador local e são simplesmente proibidos de falar do nome do Senhor. Eles reconhecem que eles haviam estado com aquilo que eles viram. Eles não poderiam deixar de falar. Por isso, chegamos no nosso texto. E aqui vemos 4 características da igreja que Deus usa. Pedro e João vêm com os irmãos e logo no versículo 24, nós temos a nossa primeira característica. Ouvindo isto, unânimes. Unânimes. Pedro e João vêm e contam para a igreja tudo o que havia acontecido com eles. Olha, nós estamos com problemas assim, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos obedecendo a palavra do nosso Senhor Jesus, nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, mas nós estamos sofrendo perseguições, nós estamos tendo problemas, nós estamos sofrendo uma opressão enorme. Igreja, o que nós vamos fazer? Mas o primeiro princípio eu quero deixar justamente essa união da igreja. A primeira característica que Deus usa é a igreja que é unida. A igreja que é unida e sabe que depende do nosso Senhor. A Bíblia Sagrada, ela usa muito a ideia de unânimes, de unida, que justamente é todos com uma mente, todos de comum acordo, todos com uma paixão. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, nas Escrituras Sagradas, o livro das missões das Escrituras Sagradas, é onde aparece esse termo mais de 90% das vezes. E você pode enxergar um crescimento exponencial da igreja através da união que o Senhor Jesus Cristo nos pediu. Unânimes em oração, unânimes no templo, unânimes levantaram a voz, unânimes tomaram decisões, unânimes foram juntos a um lugar, foram para outro lugar. Irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos de uma igreja unida. Unida. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixemos de congregar, diz as Sagradas Escrituras. E aqui, quero excluir um pouco vocês aqui
que estão presencialmente na igreja para falar com aqueles irmãos que nos escutam. Irmão, que já não vem à igreja há mais de um ano, você não pode ficar longe do povo do Senhor. Você não vai conseguir viver longe do povo do Senhor. O seu lugar é aqui. Às vezes você está com medo ainda da pandemia, e todos nós estamos. Mas se tem um lugar seguro para você estar, é na casa do Senhor. Distanciamento, higienização. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Seu lugar é junto com o povo do Senhor. Esse povo que te fortalece, esse povo que te anima, esse povo que está orando pela sua vida. Nunca se esqueça disso. Nunca o culto online vai substituir o culto presencial. Nunca. O Senhor nos criou e nos chamou para estarmos juntos. Juntos. Pessoas com costumes diferentes. Pessoas, um que ergue a mão na hora do louvor, outro que senta na hora do louvor. Um que ora mais alto, outro ora mais baixo. Um que dá glória a Deus na hora da mensagem, do louvor, outro que não dá. Mas nós somos o povo do Senhor, chamados para estarmos unidos no Senhor. Eu vi a pessoa que comentou antes da pandemia, no Facebook eu vi, longe da igreja, mas não do Senhor. Irmãos, isso é uma mentira enorme que o diabo tenta plantar em nossas vidas. Longe do povo de Deus, longe do Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo, o povo escolhido para estar juntos no Senhor e dependentes do Senhor. Então volte para a igreja, meu irmão, minha irmã. A igreja nos fortalece, a igreja nos instrui, a igreja faz a gente aprender mais do Senhor. E pela graça de Deus, também agora nós podemos já ir voltando. Pela graça de Deus, a vacinação tem surtido muito efeito, glória somente a Deus por isso. Mas a primeira característica da igreja que Deus usa é a igreja unida. Unida. Unida em um só propósito. E o texto continua. Essa igreja unida, ela está fazendo o quê? Então nós vemos aqui a segunda característica da igreja que Deus usa. É a igreja que ora. A igreja que ora. Vamos, o versículo 24, vamos ler todos juntos, novamente? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles fizeram, irmãos? Oraram. Coisa maravilhosa. Que atitude mais de dependência do Senhor do que a oração? Nós não podemos viver sem oração. E o resumo do livro de Atos, você vai ver, se você ler o livro todo, você vai perceber uma coisa. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus é soberano. Mas Deus usa quem? Ora. Quem é dependente dele. O livro de Atos mostra muito claramente isso. A vida de oração, de dependência das pessoas. Irmãos, fala a verdade. Qual é a reunião da igreja que menos dá gente? Misericórdia, irmão. Misericórdia pela... Deus é muito gracioso conosco mesmo. Deus é muito gracioso. Deus é muito gracioso pelo segundo motivo, que talvez não importa muito a quantidade, mas importa quem está orando, o propósito de quem está orando. Mas, irmãos, nós precisamos frequentar as reuniões de oração. Estarmos em oração.
Nós precisamos dedicar mais tempo em oração em nossos lares. Quando o Senhor tem nos encontrado no nosso quarto, no secreto, como você queira dizer, em oração, de joelhos, chorando pelas pessoas, chorando pela nossa família, chorando para o avanço do reino. Quando Deus tem te encontrado assim, meu irmão? Nós precisamos orar. Porque a igreja que Deus usa é a igreja que ora. Em Atos aparece mais de 20 vezes, as palavras orando, suplicando, orando, suplicando, orando e suplicando. Uma vez eu escutei o pastor Zé João num congresso lá de Manaus falar: meus irmãos, se até Jesus precisava orar, imagine eu e você. Eram os mortais pecadores. Você já pensou nisso? Irmãos, mas quando nós entendemos isso, ninguém segura a igreja que ora. A igreja que ora, ela é ousada. A igreja que ora, planta novas igrejas. A igreja que ora, compra um terreno durante a pandemia, louvado seja o Senhor. A igreja que ora avança. A igreja que ora vai. A igreja que ora não tem medo de desafios que glorificam a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora, porque uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tem que orar, irmãos. Tem que orar, tem que orar. Às vezes nós chamamos as pessoas e achamos que nós vamos dar um jeitinho para fazer as coisas. Mas nós temos que orar. Nós servimos o Deus das bênçãos. Nós servimos o Deus dos recursos. Nós servimos um Deus que abre portas. Nós servimos um Deus que abre portas para a compra do terreno. Nós servimos um Deus que vai abrir portas para a construção de mais uma igreja. Amém? Amém? Irmãos, esse é o nosso Deus. Às vezes nós cantamos: é bom, não existe nada melhor ser amigo de Deus, a igreja em oração, mas nós precisamos dedicar tempo em oração. A igreja forte é a igreja que ora. Que ora. Grande pregador batista, reformado, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que essa terra já teve. Uma vez perguntaram para ele qual o segredo do sucesso ministerial. E às vezes a gente vê alguém destacando, a gente quer saber o segredo. Tem um método novo. Tem alguma coisa nova para fazer isso, para comprar aquilo, para a igreja avançar. E ele muito sabiamente disse: a minha maior força é quando estou de joelhos. Esse é o segredo. E nós sabemos pela história que tinha uma igreja que orava pelas pregações dele, orava por ele, orava pelo culto, orava por aquele encontro com Deus, onde Deus iria falar a palavra através do pregador. Hoje, como pastor, dependesse da sua oração, para a pregação de hoje ser uma pregação exponencial, como seria a pregação de hoje? Se eu perguntasse: você orou pelo pregador antes de vir para a igreja? Pelo culto? Depois que eu vim no ministério, eu fiquei pensando nisso. Olha, eu acho que eu só orava as orações ritualísticas. Deus abençoe o culto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, já orei. Quantos de nós oramos pelos nossos pastores? Senhor, em nome de Jesus, fortifica o pastor Ciêncio, o pastor Devanir, o pastor Felipe, os presbíteros que vão trazer a mensagem do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai ser exposta, em nome de Jesus. Usa as vidas deles, cuida da família deles. O Senhor deu ousadia para eles. O Senhor deu ousadia para o conselho tomar decisões.
Irmãos, se dependesse disso, como estaríamos? Como estaríamos? Patrick Johnstone fala: quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, é o Senhor que trabalha. Meus irmãos, eu gosto das histórias dos pastores presbiterianos. Tem um pastor escocês presbiteriano e talvez ali, como nós vemos no livro de Atos, nós vamos ver nesse texto, tinha um equilíbrio enorme entre vida de santidade, paixão, pastor avivado e centrado na palavra do Senhor, chamado Robert McKenney. O pastor Robert McKenney, da Escócia, que morreu muito cedo, por sinal. Quando alguém ia falar que ia orar por ele, ele dizia: ore por mim, para que eu possa ser mais santo, mais sábio, menos como eu mesmo e mais como o meu Senhor é. Ele tinha uma vida de piedade incrível, uma vida de dedicação ao Senhor incrível. E os relatos históricos, irmãos, de quando o pastor Robert McKenney subia para o púlpito, igual quando o pastor me chamou ou chama alguém, diz que as pessoas já sentiam o poder do Espírito Santo e muitos já começavam a chorar, tremendo o poder do Espírito Santo e da presença do Senhor que ele tinha em sua vida. Irmãos, não é o pastor presbiteriano, não é o crente, e sim o crente que depende do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma igreja assim. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos. E às vezes você que está me olhando, glória a Deus, porque eu vejo muitos cabelos brancos daqui, glória a Deus pela vida de vocês. Mas, irmãos, às vezes nós estamos olhando e falando: isso é para os mais jovens. Esse negócio de trabalhar na igreja, trabalhar no reino, é para os mais jovens. Tem mais força. Irmão, se envolva no reino do Senhor. Venha ajudar com as crianças. Venha servir na igreja. Venha fazer um café. Venha fazer uma limpeza. Se envolva no reino do Senhor. O trabalho do reino não para nunca. Não tem aposentadoria, irmãos. Envolva. Mas eu não tenho forças. Você tem experiência para conduzir os mais jovens. Você tem a experiência de já ter visto coisa para os mais jovens não fazer. Mas se envolva no trabalho do Senhor, se envolva mais com a igreja. Seja mais generoso em missões. Doe o seu tempo. Doe. E é o Senhor quem vai te abençoar, irmão. Senhor quem vai te abençoar, porque é Ele que abre portas. E é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Mas em terceiro lugar, a igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra de Deus. E se você observar o texto, eles estão fazendo uma oração. E aí vem a pergunta: por que então esse ponto, a igreja que conhece a palavra de Deus? Porque, além deles citarem na oração o Salmo 2, isso talvez seja secundário aqui. Porque quando a gente pensa, até o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas eles têm teologia pura aqui, Bíblia pura nessa oração. Se eles oraram dessa maneira é porque eles conhecem ou conheciam a palavra, as características do Senhor. A igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra. Se você vê, eles começam já no versículo 24, reconhecendo a soberania e o Deus da criação. O Senhor que é soberano, que criou todas as coisas. O Senhor que revela as coisas. O Senhor que governa o universo, como diz o versículo 28. Eles começam a falar da história. Começam a falar:
e concluem que tudo havia sido conforme o Senhor predeterminou. É Bíblia pura nessa oração aqui. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. Em todo momento eles glorificaram a Deus, glorificavam a Deus. Eles citaram até Herodes e Pôncio Pilatos, que faziam parte do plano de Deus na crucificação de Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós somos tentados a achar que são coisas ocasionais que acontecem com a igreja, são coisas ocasionais que acontecem em nossa vida, mas tudo é permissão do Senhor, mesmo quando a gente não entende, irmãos. É difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil a gente passar por uma pandemia dessa e falar simplesmente, na Bíblia falou que ia ter pandemias. Não é fácil, não, gente. Nós somos seres humanos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Ou você não se lembra da pandemia, a gente falou, só 7 dias. 15 dias nós estaremos de volta. Não dura um mês esse negócio aí. Nós estamos até hoje nisso. Irmãos, nós temos que olhar isso e às vezes reconhecer, eu não entendo. Eu não entendo. Mas louvado seja Deus. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não mudou. Porque o Senhor é imutável. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem feito as coisas. E porque o Senhor falou que os nossos olhos têm que estar no céu. Nós estamos aqui de passagem. E se nós não nos apegarmos nisso, nós viveremos com medo. Nós viveremos travados. Mas, irmãos, no céu não tem coronavírus, não. No céu não tem câncer, não. No céu não tem doença, não. No céu nós desfrutaremos da doce presença do nosso Senhor. E é disso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que nos apegar. E os irmãos que infelizmente se foram, e muitos de nós perdemos amigos, pastores, irmãos, filhos, pais, eles estão hoje desfrutando da presença do Senhor, da doce presença do Senhor. Um dia nós estaremos juntos. Glória somente ao Senhor por isso. Esse é um assunto difícil, mas que nós temos que saber. E a igreja aqui estava passando por um momento muito difícil. De perseguição, de não poder agir, de não poder fazer as coisas. É óbvio que o momento dele é diferente do nosso. Mas o princípio é o mesmo. Da igreja sufocada em não poder avançar, em não poder muitas vezes estar juntas, muitas vezes não poder testemunhar. A gente vê o movimento na internet, o movimento de cancelamento hoje. Você fala alguma coisa com princípios cristãos, você naturalmente é cancelado, jogado de escanteio, você é calado. Irmãos, é luta, é perseguição e sempre foi assim. E sempre será assim. Nós temos a esperança na glória. Nós temos a esperança eterna. Nós temos a esperança breve. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Em nome de Jesus. E o negócio vai ficar pior, irmãos. É isso que a Bíblia fala. Então, enquanto der pra gente, a gente faz o bem. Prega o evangelho. Como focos de luz nessa terra, nós vamos iluminando onde dá. Pregando o evangelho a toda criatura. Até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas depois, irmãos, é uma eternidade. É uma eternidade de gozo da presença do nosso Senhor. É uma eternidade sem doenças, sem sofrimentos. É uma eternidade só de glória somente a Deus. É nisso que nós temos que nos apegar. E é interessante como esse povo era centrado na Bíblia
por causa do pedido justamente que eles fizeram, que eu pedi até para vocês lerem do versículo 29. Irmãos, presta atenção. Você está sendo perseguido. Olha só, eu vou usar como exemplo o coronavírus, mas não tem o mesmo contexto aqui, mas o princípio é o mesmo. Você está sendo perseguido, não dá para pregar muito o evangelho, o negócio. O negócio está ficando apertado. Qual naturalmente é a sua oração? Senhor, pare a perseguição. Você está doente, está num local. Senhor, me cure, me tire desse local. Senhor, em nome de Jesus, cesse o coronavírus para que a igreja volte, para que nós possamos nos abraçar tranquilamente. Não é essa naturalmente a nossa oração? Ou eu estou enganado? Natural. E o que esses irmãos oram? Esses irmãos não pedem para parar a perseguição. É muito interessante isso. Dá vergonha de ler, irmãos. Quando a gente vai orar, dá vergonha de ler. Parece que a gente não é tão crente igual eles, né? Mas era tudo pecador também, tá, gente? É igual a nós. Preocupa não. Então, o Senhor, eles não pedem para a perseguição parar. Eles simplesmente pedem para o reino avançar. Que o Senhor nos faça avançar em meio às perseguições, em meio aos problemas, em meio ao Covid-19. Senhor, olha para as suas ameaças e cessa as ameaças? Não. E concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, com ousadia, com coragem a tua palavra. Não dá para vir na igreja, eu prego no Facebook, prego no Instagram, prego no TikTok, prego em todos os lugares. Não dá para vir, eu não vou parar, do reino vai avançar. Não dá para fazer isso, eu não consigo e agora eu vou pregar. Irmãos, eu estou no hospital, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que o Senhor deixou eu aqui? Mas em nome de Jesus, Deus, me dá uma oportunidade de pregar para o enfermeiro, para o médico, para o faxineiro, para o segurança, para a pessoa que está do meu lado, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o reino continue avançando. Esse é o coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus nos dê essa coragem como igreja. Que falar em nome de Jesus, Senhor. Nos dê estratégias novas durante a pandemia. Maravilhoso, o pastor que vai começar um negócio de família agora. Que coisa maravilhosa. Nós queríamos estar aqui, mas aí quando tem exceção, vamos lá, vamos usar a internet para o bem. Coisa maravilhosa. O reino avança. Temos que pedir isso para o Senhor. Creio que o Senhor vai operar. Creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres. Sabe por quê? É o próprio texto. Eu que estou dizendo, é o texto. Eles pediram ousadia para pregar. Eles creram. Enquanto nós vamos pregar, e nós sabemos que o Senhor vai continuar operando milagres. É isso que eles falaram. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Que coisa maravilhosa. Eles tinham entendido a grande comissão de Marcos. A grande comissão de Marcos, ide por todo mundo, o evangelho a toda criatura, pede isso para nós. E aí o Senhor Jesus completa. E se vocês fizerem isso, sabe o que eu vou fazer? Sinais, maravilhas, prodígios. Se alguma coisa mal acontecer com vocês, vocês serão protegidos. Eu vou abrir as portas. Eu vou fazer que o reino avance. Se vocês precisarem da paz, eu vou dar a paz. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pessoas com dons específicos, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pastores assim, eu vou enviar. Se vocês precisarem de dinheiro, eu vou enviar. Mas o que vocês têm que fazer é apenas obedecer. Irmãos, é o nosso Deus que continua operando milagres. Amém, glória a Deus. Irmãos, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, que abre as portas. Abre as portas. Um alvoroço tremendo lá. O pessoal pergunta, como em meio à pandemia uma congregação pobre compra um terreno? Glória a Deus por Deus e pela igreja presbiteriana de Diniz.
Glória a Deus, irmãos, o reino avança. É o Senhor que é o dono das bênçãos e dos recursos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos crer nisso, orar isso, falar isso, porque é a Bíblia que fala isso. Nós precisamos avançar, continuar avançando. Também, nós conhecemos a palavra de Deus, a igreja que conhece a palavra de Deus, ela consegue consolar as pessoas. Porque na palavra tem muitas coisas para nos consolar, igual foi lido hoje o Salmo 20. Mas por último lugar, já concluindo, último versículo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O quarto princípio da igreja que Deus usa é a igreja que pratica. A igreja é unida, a igreja ora, a igreja conhece a palavra de Deus e a igreja pratica o que a palavra fala. Pode ver que eles anunciavam a palavra de Deus. Acontece aqui um sinal físico onde eles estavam. Aí é com Deus, irmãos. Aí o negócio é com Ele. A agenda dos milagres aqui é com Ele. Mas nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. Tremeu o lugar. Algo estranho aconteceu. Mas através da oração, o Espírito Santo vem como resposta. Enche as palavras, enche as pessoas. E o resultado é a proclamação do Evangelho. Coisa maravilhosa. A igreja que pratica. A igreja que pratica. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e cumpriu essas coisas aqui que fala no texto. A união dele com o Pai. A união com os discípulos. O nosso Senhor Jesus Cristo mostrou ser uma pessoa de oração e Ele cumpriu isso em tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo citava, conhecia, é a fonte ou a própria Escritura. E o nosso Senhor Jesus Cristo praticou. Ele mesmo pregava. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele morreu, nos salvou e nos chama hoje para ser uma igreja mais unida. Chama hoje para ser uma igreja que ora. Nos chama hoje para ser uma igreja que conhece as sagradas escrituras. Nos chama hoje para ser uma igreja que pratica. Eu creio que com relação à prática, eu não preciso falar muita coisa aqui não. Porque é só você se envolver. Só você responder o chamado dos pastores quando ele chamar. É só você ajudar em alguma área. É só você pregar a palavra de Jesus Cristo. E para finalizar, eu finalizo com um versículo. Depois da igreja fazer tudo isso, não é o nome da igreja de Diniz, de Bonifácio, ou de qualquer outra, ou do pastor A, o pastor B que vai ser glorificado. É o nome do nosso Senhor. Porque diz em Gálatas 6,14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus assim nos abençoe e continue fortalecendo cada vez mais a igreja do Senhor e a igreja presbiteriana de Diniz. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. E sempre foi dura aos nossos corações, sim, porque ela nos mostra um espelho de que nós somos, de quem nós somos. Mas ela nos conforta porque é o Senhor que está conosco. É o Senhor quem vai adiante. É o Senhor quem vai conosco no barco. É o Senhor que está à nossa volta. E é o Senhor que nos fortalece. Fortalece as nossas vidas, fortalece a vida dos nossos irmãos. Fortalece essa igreja, Deus, para que essa igreja seja uma grande igreja missionária para a tua honra e glória, Pai. Comprometida com o Senhor, comprometida com a tua obra. Para o Senhor, pelo Senhor, para a honra do Senhor, e oramos, ó Deus. Amém. Amém.